Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos essa grandíssima festa de São José. É o maior santo que nós temos. Ninguém se aproxima dele. Jesus Cristo é Deus, então não conta. A Virgem Maria também não conta, né? Que a Virgem Maria está acima dele, bem acima. E São José depois tem uma graça especial, mais do que qualquer outro santo, né? Deus colocou na mão deste homem todo o seu tesouro. Os tesouros mais importantes de Deus, Ele colocou na mão de São José. Então, não deve ser qualquer pessoa, né, gente? Imagina se Deus não conhecia o coração de toda a humanidade. Não conhecia o coração de todos. Deus já sabia perfeitamente o coração de todos que vieram e aqueles que viriam depois. São José ganhou de todos. Coração perfeito. Totalmente de Deus. E também gostaria que vocês tirassem da mentalidade essa loucura que existe, que São José era velho. São José não era velho, viu, gente? Isso é uma coisa que é impossível. A tradição judaica, esse negócio de casar velhão com uma menina nova, a Virgem Maria deve ter o quê? Talvez 14 anos. Porque a tradição deles é casar e ter muitos filhos. O velho não vai ter muito filho. O velho vai ter filho como? Como vai criar? A tradição é essa. E Deus também, né, não ia pegar um velho, né, que já está com o pé na cova, que com o velho pode fazer. Como é que vai defender o maior tesouro que ele tem? Então tira essa mentalidade que São José era velho. São José talvez tinha poucos anos mais do que a Virgem Maria. Vamos colocar aí talvez 4, 5 anos a mais. E é dado em casamento, se casam, mas o casamento só se consuma depois que os trâmites foram todos feitos, né? Tem que se pagar aquilo que foi combinado ao pai da noiva. Então, só assim depois coabitavam juntos. Havia um tempo, casamento, depois habitar juntos. E nesse intervalo a Virgem Maria fica grávida e São José percebe. E naquele tempo havia um costume, viu, gente? Nesse intervalo, antes de começar a coabitar junto com
a anuência do pai e da mãe e do sogro e da sogra, então, se a moça ficasse grávida, ela é conduzida à praça e apedrejada. São José, não sabendo o que está acontecendo, repudia a Virgem Maria em segredo. Se ele denunciasse, ela ia morrer. Por isso São José cuida da Virgem Maria, cuida de Cristo. Resolve não fazer nada, e se for o caso até desaparecer, porque aí a culpa cairia no homem, viu? Só que nesse intervalo o anjo lhe aparece. Agora São José tem uma fé tão imensa, que bastou o anjo num sonho falar com ele e parou. É verdade. E todas as vezes que o anjo falava, ele obedecia imediatamente, né? Homem de Deus, totalmente de Deus. Justo, humilde, simples. Também não acredito que São José, como muita gente pensa, ele era pobre porque ele era um coitado. São José era pobre porque queria ser pobre. Eu nunca vi alguém que é totalmente de Deus, por mais que tenha mente curta, que seja tão burro como se dizem. Sempre Deus faz os seus projetos e os seus milagres. Eu tenho certeza que São José era um belíssimo carpinteiro, sabia fazer as coisas como ninguém. Nós temos milagres de São José por todos os lados. Qual o problema que nós temos com São José? Quase ninguém invoca São José. É um santo totalmente desconhecido. E ele, na sua humildade, ele aceita, sempre aceitou. São José não tem uma frase dele na Escritura, não tem nada. Da Virgem Maria, Lucas arrancou, porque era muito chato. Ficava em cima. Então a Virgem Maria contou um pouco. E a Virgem Maria contou porque sabia que era interessante para nós, viu? Senão ela não contaria. Ela sabia perfeitamente que era muito interessante para os cristãos saber como é que foi o nascimento de Cristo. Senão ela não teria contado de jeito nenhum. Humilde, simples. E São José não abriu a boca mesmo. Não falou nada. Então São José disse. Ele não disse. Falou nada. Não tem uma palavra. E é grande, hein? Imenso. São José também nós podemos invocar para a castidade, gente. Não tiveram mais filhos. Imagina se ali aonde Deus habitou, algo que é tão puro, como é que poderia ser tocado? Não tiveram mais filhos. Quando anuncia irmãos, vocês podem ver que depois, vocês vão ver que fala lá na frente no Evangelho, de filho de quem que é. Não tem nada a ver com a Virgem Maria. Mas os protestantes muitas vezes batem nisso daí só para dizer, só porque é muito normal para o judeu, se você é amigo, se você é muito conhecido, se você é um parente, te chamar até de irmão. É irmão para eles. Se você é parente, eles vão te chamar de parente, não. Dificilmente vão usar essa palavra parente. É uma coisa que eles nem quase conhecem. Eles vão usar irmãos, irmãos. Então, se você tem algum problema de sexualidade, comece a pedir a São José. Comece a implorar a São José. E tome cuidado que é um pecado que leva muita gente ao inferno. E hoje em dia ninguém mais acredita nisso. E eu te digo que ele existe. E está cheio. Não é tão simples como vocês pensam. Então vamos pedir. Tem
tem muito poder São José perante o filho dele. Porque São José é grandíssimo. Porque tinha um coração totalmente de Deus. Outra coisa, São José amou o Cristo com a força imensa. Imagina, gente, já no ventre da Virgem Maria, ele deveria amar essa criança como ninguém. Que espetáculo de família. Depois, como bebê, cuidando dessa criança, sabendo que ele era Deus, sabendo que ele não era uma criança normal, que era simplesmente homem e Deus. E qual Deus? Aquele que criou todas as coisas, gente. E agora se fez, por amor a nós, uma criança totalmente indefesa. Se a Virgem Maria não desse alimento, e se São José não cuidar, ele ia morrer. Deus, gente, ele faz as coisas e coloca na nossa história, e nós temos que fazer também a nossa parte. Se São José fala assim, Herodes vai procurar matar essa criança, vá para o Egito, falou assim, mas ele é filho de Deus, ele que se vire. Ele é filho de Deus, será que não vai aparecer um anjo para defendê-lo? Será que vai acontecer um mistério desse de salvação? Não, São José sai, ele vai fazer a parte dele. São 200 quilômetros que ele tem que andar em cima do lombo de um burro. Quanto tempo se demora? Quanta dificuldade? Perigo de assalto e de morte. Não havia polícia, não havia ninguém. O que fazer, São José? Ele vai. E fica lá durante muito tempo, até Herodes morrer. Depois retorna. Com certeza, nesses anos que ficou lá, estabeleceu-se bem. Com certeza, deve ter feito algumas coisas, deve ter ganhado até bem, deve ter feito muita caridade, porque era isso que São José fazia. Ele ganhava muito bem, porque eu não acredito que ele era pobre. Ele era pobre porque fazia muita, mas muita caridade. Com certeza pegava o pão nosso de cada dia, o que dava para comer, e o resto dava aos pobres. Eu tenho certeza que a Virgem Maria não ia gritar, escuta, o que você anda fazendo com as economias? O que anda fazendo com esse dinheiro? Anda fazendo o quê? Você não está vendo que eu quero comprar uma televisão? Você não está vendo meu celular, como é que está ruim, eu quero um celular novinho? Minha máquina de lavar roupa não tem, já está muito velha. Você não está vendo que dá até vergonha de chamar a gente para comer aqui em casa, porque os pratos são todos velhos, amassados. Todos trincados. Não está vendo que nós precisamos? A Virgem Maria era a primeira a assinar embaixo que ele tinha que fazer isso mesmo. E Jesus Cristo começaria a gritar, desesperado, mas eu quero comprar um carro? Não, meu amigo. Era família, uma família santa. A mais santa que houve, e nunca vai haver outra família que se compare. Então São José fazia com certeza, mas muita caridade. Sabia viver do pão nosso de cada dia. Estava abastecido. Esse é o grande problema do homem. Nunca está abastecido, sempre está lá fora, no futuro. O homem está fora de si. O homem nunca está nele. Sempre está pensando coisas, ou julgando coisas, ou criando coisas, ou desejando coisas que não tem valor nenhum. E assim, tomem cuidado, porque podemos amanhã mesmo bater de frente com a morte. Essa sociedade está muito voltada aos pecados de sexualidade. Tenho certeza que não pede a São José essa graça, porque ele é casto. Totalmente casto. Se nós não rezamos, se nós não pedimos, nós não temos chance nenhuma de ir ao céu, gente. Nenhuma. Não pense que é tanta gente assim que vai ao céu. Poucas pessoas vão ao céu. Quase nada.
Não é a mesma coisa ofender uma pessoa aí fora, ou você ofender o presidente da República dando um tapa nele. Não é a mesma coisa. O peso é gigantesco, porque há um cargo que ele ocupa. Na realidade são os dois idênticos, são matérias, são humanos, são pessoas. Diferencia algumas coisas no DNA, mas não tem diferença nenhuma. Agora, tua diferença para Deus é gigantesca, é infinita. Tudo que eu faço, por mínimo que seja, de ofensa, é gigantesco, porque eu estou ofendendo alguém que é infinito. Então, como nós podemos achar que fazendo a nossa vontade, pecando do jeito que pecamos, nós ainda vamos ao céu, gente? Quem foi que te enganou com essas conversas? Por isso rezamos, por isso nós pedimos ajuda àqueles que podem nos dar. Nós invocamos, suplicamos, nós fazemos de tudo para que eles possam escutar o nosso pedido. São José tem uma força gigantesca na sexualidade. Pode te dar essa ajuda se você quer, se você realmente deseja. Afinal de contas, quem é que vive bem a sexualidade? Quem domina a sexualidade? Quem é que sempre sofre a sexualidade? Aquele que é escravo da sexualidade. Quem é escravo da sexualidade só fica no princípio, gente. Sempre no começo, a vontade, aquele desejo, e não tem mais nada. Não tem mais nada, gente. É algo que acaba em si mesmo. Não tem mais nada, é só o início. Mas quando você está em Deus, a sexualidade é santa e te leva à santidade. O problema é que o demônio te engana dizendo, você então não pode fazer. Sim, você pode, mas escuta o que Deus ensina. Namora santamente, casa santamente, guarda-te santamente. Então sim, o casamento tem outra dimensão. E São José gostaria disto. Ele te daria essa força se você pedisse. Mas como pedir, né? As pessoas hoje têm preguiça de rezar. As pessoas não querem rezar. Santa Teresinha vai dizer que quem não reza caminha tranquilamente ao inferno e não percebe, está caminhando tranquilamente. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, cuidado com o pecado. Sabe quem é que vê os danos dos pecados? Quem é que conhece os maus que vêm junto com os pecados? Sabe quem é que realmente sente a dor dos pecados? Quem não peca. Quem não peca vê o mal do pecado. Quem não peca sente como é ruim pecar. Mas quem peca não sente nada, é tudo normal. Já começa a dizer, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso? Eu não estou me sentindo excluído de Deus, eu não estou me sentindo longe de Deus, não estou sentindo nada, eu estou melhor do que antes. Sim, meu amigo, o pecado tem isso como propriedade. Você só vai sentir os pesos e as consequências quando o demônio vier com toda a lista dos teus pecados para te cobrar. Mas ele é idiota para te cobrar agora. Ele quer que você acumule pecado, ele quer que você peque. E depois tome cuidado, porque existe outro problema com o pecado. Nós pecamos e confessamos com o padre. Sim, nós confessamos com o padre, está certo, né? Vamos lá e confessamos com o padre. Mas essa confissão, ela é perfeita, ela é autêntica? Vamos supor que seja. Eu me livro da pena. Temos duas penas no pecado: a eterna e a temporal, gente. Toda vez que você peca, duas penas você vai ter que cumprir. A eterna significa ir para o inferno e passar eternamente o inferno.
ou a temporal. Quando você confessa com o padre, você é perdoado da pena eterna, mas não é perdoado da pena temporal. Por exemplo, você mata uma pessoa, você se arrepende porque estava bêbado, estava com raiva, vai lá e pega um padre e confessa mesmo, está dolorido, aquela coisa aconteceu e você não sabe o que aconteceu, não sabe explicar, simplesmente aconteceu, está com o coração na mão, vai e confessa, o padre te dá absolvição, o pecado está perdoado, na pena eterna, na pena temporal não. A mulher daquele cara está chorando, o filho está chorando, todo mundo está com raiva, todo mundo está com ódio, está todo mundo querendo te pegar. Tem a polícia agora que está atrás de você. Aí vem a polícia e te pega e diz: não, já confessei com o padre Angelotto, ele me perdoou. Ah, perdoou? Ah, então tá bom, desculpa, eu não sabia. É assim? Ou a polícia vai te arrastar pro chilindró? Pouco me importa se você confessou com o padre ou não, você vai pagar a pena. Então, essa pena, meu amigo, a confissão não perdoa. E muita gente vai para o inferno por causa dessa pena. Não vai para o purgatório, ficar lá no purgatório uma eternidade por causa dessas penas. Mas por quê? Porque é a mesma coisa pecar e confessar. Não é, gente. São José pode te ajudar. E é um santo tão, mas tão, pouco usado, as pessoas quase não se lembram de usar São José a seu favor. São José, olha para mim, me dê esta graça, me auxilie. Olha o namoro está indo mal. Auxilie esse namoro, de agora em diante que seja um namoro santo. E começa a pedir a São José: olha o nosso matrimônio, como é que está indo. Tem muita gente que peca gravemente dentro do matrimônio e pensa que isso é brincadeira. Tem muita gente no inferno porque pecou gravemente dentro do matrimônio. Não, mas no matrimônio não vale tudo, gente, pelo amor de Deus. Você sabe quando você começa a investir no lado do pecado? É porque você já está se tornando um demônio. E você já começa a dizer que isso é uma bobagem, que isso não é assim. Só que quando você morrer, você vai ver as coisas e falar assim: meu Deus, por que eu não escutei? Por que eu não tomei uma atitude dessa? Por que eu não fiz diferente? Ou vocês acham que é tão simples ir ao céu assim? Eu garanto para vocês, se a gente com sinceridade de coração, sinceridade de alma, chegasse a Virgem Maria, chegasse de joelhos a São José e pedisse essa graça, tenho certeza que ele daria. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem continuar na mesma vida, na mesma balada, achando que isso é brincadeira. E por que vocês fazem isso? Eu gostaria de saber qual o motivo de fazer tanto isso, se você sabe que isso é só frustração, gente. Não tem alegria nisso, não tem paz, não tem nada. Ao contrário, você se sente um lixo depois, se sente uma porcaria, se sente uma coisa usada, se sente um nada, mas mesmo assim continua. Aí, para poder ter um pouco mais de capacidade, tem que encher a cara, beber um pouco para quebrar o clima, né? Quebrar o gelo. Então tem que usar um pouco mais de bebida. Só que aí, meu amigo, vai entrando o vício também por detrás. Aí fica a sexualidade, vício, a afetividade já está até a tampa. Depois não consegue sair mais. Mas você é filho de Deus. Você não precisa ter medo do demônio. O demônio que deveria ter medo de ti, se você é de Deus. Você dita as normas e ele te obedece. É um cachorro amarrado. Ele não tem o que fazer. Se Deus está contigo, ele não pode fazer nada. Pode fazer outro pé que quiser, o barulho que quiser. Você manda ele calar, ele cala. E pronto. Mas tomem cuidado, porque nós temos pouco tempo de vida. Não temos tanto tempo assim como imaginamos.
A palavra eternidade não te põe em medo. Eternidade. Você sabe que depois da morte eu vou estar eternamente com Deus ou eternamente com o diabo. Não tem meio termo. Ou eu sou de Deus ou eu sou do diabo. O diabo, enquanto nós estamos aqui, o demônio, enquanto estamos aqui, ele não tem problema de jeito nenhum que você venha à igreja, que você reze o terço, que você faça caridade, que você até vá lá pedir perdão. O demônio não tem problema nenhum com isso. Ele não tem problema. Vocês querem saber? Tem muita gente que fala assim: eu acordei 3 da manhã, eu esqueci de colocar o despertador, tinha que rezar e eu acordei. Meu anjo acordou. Pode ser, e pode ser que não. Pode ser até o demônio. O demônio não tem problema se você reza. Ao contrário. O demônio não tem problema nenhum de te dividir com Deus. Ele aceita você ficar 50% com Deus e 50% com Ele. Ele aceita você 50% aqui e 50% no mundo. Ele não tem problema nenhum com isso, porque ele sabe que Deus não aceita dividir com ele. Deus não aceita. Ou é tudo ou nada. Tudo ou nada. Não tem meio termo. O demônio te aceita do jeito que você quiser. Não faz barulho, não faz bagunça. Ele não te cobra agora. Mas Deus não aceita te dividir com o demônio. A tua atitude vai dizer para Deus se você quer Ele ou não. E Deus, na sua bondade infinita, sabendo que você não o quis, como é que você vai querer morar com Ele eternamente? Se realmente, seguindo o pecado, o homem fosse feliz, bebendo, enchendo a cara, fosse feliz, se o homem enganando a todo mundo fosse feliz, gente, eu ia falar: gente, tá bom, dá para entender vocês correr tanto atrás de dinheiro, tanto atrás de sexualidade, tanto atrás de farras e festas, correr tanto, dá para entender, porque para ir para o outro lado precisamos de uma fé do tamanho do mundo, porque agora você sabe que existe uma felicidade, mas não tem felicidade neste mundo. Vocês não vieram a este mundo para serem felizes, gente. Eu não vim a este mundo para ser feliz. Se você quer ser feliz, rejeita a felicidade e será feliz. Estou te dizendo, é o único caminho, porque a felicidade, já te disse, já falei, já expliquei, é mais rápida do que você. A felicidade você não tem como alcançá-la. Quando você pensa que vai pegar, ela já está longe. Ela te deixa você até fungar no cangote dela. Mas quando você pensa, ela já sumiu. Agora, a felicidade não aceita desprezo. Não aceita ser rejeitada. Ela não aceita que você a ignore. Ela gruda nas pessoas que fazem isso. Todos os santos eram felizes, mas nunca queriam a felicidade. Buscavam cruzes, e mais cruzes, e mais cruzes. Eu estou ensinando para vocês um caminho que vocês deveriam fazer a experiência antes de morrer, gente. Porque depois da morte não tem o que fazer, não existe o que fazer, depois da morte acabou tudo. É nessa vida e só nessa vida que eu tenho que testemunhar a Cristo, não tem outra vida para testemunhar a Cristo. Ou é nessa ou acabou, não teremos mais chance. E tem gente que já está com o pé na cova, está um velho, uma bagaceira que não aguenta nem andar direito e ainda está com os mesmos pensamentos de quando tinha 18 anos. Não muda em nada. Sabe aquelas velhas que sempre o pecado com os anos vão transformando em outras coisas, mas é sempre as mesmas coisas. Agora tem uma língua de trapo que fala da vida de todo mundo, que critica todo mundo, em vez de rezar com piedade e dó de quem peca. Precisamos muito de São José, gente. Deus escolheu os santos para ser degraus, para que nós possamos chegar até Ele. A distância de Deus para nós é gigantesca. E Ele fica feliz quando eu uso os santos. Eu peço pelos santos. E não tem ninguém maior do que a Virgem Maria e São José, gente. Não tem. São José é chamado terror dos demônios. Os demônios têm terror a São José, porque ele protegeu
os maiores tesouros de Deus. E olha que São José, pensa um pouco, gente. Vocês acham que São José e a Virgem Maria, os dois, eles não sabiam que Cristo ia passar? Você acha que Deus não revelou para eles o que Cristo iria passar? Você acha que o próprio Cristo não conversava com eles o que ele iria passar? Agora imagina você como um pai e uma mãe de uma criança, e já desde cedo você está sabendo o que vai acontecer com essa criança. Imagina. Agora imagina engolir seco sem falar assim, por quê? Nunca perguntaram o porquê. Que necessidade tem isso? Já que você é Deus, você poderia me explicar, meu filho, o porquê? Não perguntavam. Sofriam. Quanto tempo durou o sofrimento deles? O sofrimento durou, meu amigo, até que Cristo entra na cruz. Porque todos os dias pensavam, será que não é hoje? Quando é que vai ser? Está avizinhando, o negócio está pegando fogo, já estamos vendo a multidão se amotinando contra ele. Quanta dor, gente, você vê teu filho inocente, tendo que pagar uma dívida que não deveria pagar. Quanto não dói o coração de um pai assim? Quanto não dói o coração de uma mãe? Tem que ser maluco para não entender isso. No entanto, aceitaram de bom grado. É assim que Deus quer. Eu não entendo o porquê. Eu não sei o porquê. Não interessa. Deus sabe. Por isso São José é grande. Existe algum santo na face da terra que amou a Cristo mais que São José? É impossível. Mais do que a Virgem Maria? Impossível, gente. Por que você ama mais o teu filho do que o filho do vizinho? Te pergunto. Por que quando você escuta uma notícia que uma criança morreu porque foi atropelada por um carro, você fica até com dó, fica com pena, você até reza para que a pessoa morra? Graças a Deus que não foi teu filho, né? Porque se fosse teu filho, você estaria uma bagaceira, estaria totalmente destruída, estaria sem vida. Por quê? Porque você convive com ele, você cuida dele, você está tão apaixonado, ama tanto essa criança porque você a criou, cuidou dela, a conhece, que é impossível você não sofrer se acontece uma coisa com o teu filho. Agora imagina, desde cedo o pai e a mãe já sabem disso, já sabem o que vai acontecer, eles sabem que não será uma coisa fácil, sabem que será uma morte horrível. Imagina a dor, imagina. Por isso ninguém pode deixar São José de lado. Se você quer ser santo, peça, não deixe São José de lado. Você está com problema na tua família? Peça a São José. Ele é protetor. Ele cuida da família. Está com problema com os teus filhos? Peça a São José que te dê sabedoria para saber conversar com os teus filhos, né? Tem muitos pais que não conversam, não tem tempo, sempre agitado em fazer tantas coisas que não servem para nada. Deveria conversar com o filho. Aí só quando o filho está nas drogas, só quando o filho está já não querendo mais nada com nada, aí sim corre atrás, já aí o leite derramou. É difícil, por que não foi antes? Peça a São José a sabedoria de cuidar, porque é uma responsabilidade de ser um pai de família. Não é simples, como se imagina. Peça isso a São José. Peça a São José que abençoe o teu trabalho também. Porque se você não tem trabalho, como é que fica? Tem que cuidar da tua família, precisa. E peça a São José a graça de ser fiel. Tanto o homem como a mulher tem que pedir essa graça, porque o mundo hoje
está uma desgraça, gente. O mundo mudou muito. Aquilo que é muito grave, aquilo que é totalmente grave, o homem hoje acha que não tem valor nenhum para Deus, considera aquilo como se fosse um nada, sendo que é gravíssimo aos olhos de Deus. Tem gente hoje que nem sabe que é pecado ter relação antes do casamento. Eu fico abismado de saber que, mas isso é pecado, padre? Mas quando deixou de ser pecado isso, gente? Mas eu gosto dela, ela gosta de mim? Nem você gosta dela, nem ela gosta de você. Vocês podem ter algum sentimento forte, mas não é amor. Não é amor. Não é amor. Tome muito cuidado, porque nós somos preciosíssimos aos olhos de Deus. Muito preciosos. E não pense que o inferno está vazio. E não pense que são poucas almas que se condenam. A maioria se condena. Maioria. Poucas almas se salvam. E muito pela língua, pela sexualidade. São José, interceda por cada um de nós que estamos aqui. E nos dê a graça de irmos ao céu. Nós não merecemos. Nós não temos o que dar em troca. Mas pelo amor que Ele tem ao Filho dEle, que nos dê a graça de irmos ao céu. Se formos ao purgatório, gente, vamos soltar rojão. Muito rojão. Porque quem vai para o purgatório vai para o céu. Passa lá um tempo e vai para o céu. Todos que vão para o purgatório são santos. Quem está no purgatório já é santo. Só tem que se purificar. Mas não pensa que é fácil entrar no purgatório. A estatística, segundo os santos, não está a favor do homem. Então vamos nos converter. Gostaria que você estivesse de hoje em diante, até o momento da morte, até quando você conseguir falar, sempre invocar São José. Sempre invocar São José. Sempre pedir a São José. Ele tem muitas graças para nos dar. Santa Teresa d'Ávila falava: eu, depois que comecei a me acercar de São José, só eu sei o tanto de graça que recebi das mãos dele. Rapidamente Santa Teresa começou a crescer em santidade, graças, ela diz, a São José. Que tenhamos esse santo em muita consideração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.